tarde, igreja. Muito bom ver todos aqui presentes, todas as cadeiras ocupadas, né? Isso que as crianças estão lá, é muito bom ver a casa de Deus cheia, né? Junto com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família. Amém? Nós estamos então na quinta. Chique. Nós estamos então na quinta mensagem do nosso propósito de 40 dias. Amém? Quem já foi abençoado por essa série? Amém? E tem mais por vir. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos encher da Tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nos nossos corações. Que a Tua mensagem seja transmitida, Pai, que a Tua palavra faça morada nos nossos corações, para que possamos nos lembrar sempre dos Teus ensinamentos e princípios, com o objetivo de parecer cada vez mais contigo. Amém. Antes de começar a introdução, eu queria trazer uma reflexão que eu estava tendo esses dias para vocês, né? Quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Gênesis, a gente vê no início ali a sua perfeita criação, né? Onde Deus cria o mundo, Deus cria o mar, a terra, os peixes, os animais, as pessoas. E poucos capítulos depois ele convida um homem, Noé, para construir um barco, né? E eu estava lendo essa mensagem e o Espírito Santo falou fortemente no meu coração que ele quer que eu e você participamos da obra dele. Amém? Com certeza Deus poderia ter criado um barco muito mais rápido e muito melhor do que Noé criou. Mas ele quis que Noé participasse, assim como ele quer que eu e você participamos da obra dele. Amém? Tudo que Deus pedir para você fazer, com certeza Deus faria muito melhor. Amém? Mas ele quer que você faça, ele quer que você participe da obra dele. Amém? Se a gente olhar para a palavra, a gente vê muitas histórias de curas, de milagres, de restauração. Mas sabe qual que é o nosso erro como cristão? É querer espiritualizar tudo. E existem coisas que são naturais e existem coisas que são sobrenaturais. Eu lembro de uma das primeiras historinhas que eu ouvi quando eu entrei na igreja, quando eu entreguei minha vida para Deus. Era de um cara que estava viajando e aí ele naufragou, ele estava num botinho e ele tinha muita fé em Deus. E ele começou a orar a Deus e ele tinha certeza absoluta que Deus ia salvar ele. E aí, no dia seguinte, chegou um barco, um navio. Falou: meu amigo, o que você está fazendo por aí, cara? Falou: naufraguei, estou perdido, cara, mas Deus vai vir me resgatar. Falou: não, entra aí, cara. Falou: não, obrigado, agradeço e tal, mas Deus vai vir. E aí passou o segundo, terceiro, quarto, quinto navio. E aí ele veio a falecer e chegou para Deus e falou assim: pô, Deus, fiquei te esperando lá, né? O Senhor me resgatar. Falou: pô, mandei 5, 6 navios e você rejeitou a minha ajuda, né? Então, muitas vezes a gente fica esperando só o agir de Deus e a gente não faz a nossa parte. Eu gosto muito da palavra e da história da ressurreição de Lázaro, né? Onde Jesus chega naquele sepulcro de Lázaro e aí ele chega para as pessoas que estão ali e fala assim: ó, remova a pedra. E aí, nós já conhecemos a história, né? A gente fez assim: pô, Deus vai ressuscitar Lázaro. O que é uma pedra? Ele podia muito bem, com uma única palavra, a pedra ser removida para o lado, ela ser dizimada, ela ser explodida, qualquer coisa. Mas Jesus chega e fala assim: removam a pedra. Ou seja, remover a pedra é aquilo que eu e você podemos fazer. E somente depois de termos removido a pedra, ou seja, feito algo natural, Deus vem com o sobrenatural. Mas muitas das vezes a gente não quer fazer o natural, a gente não quer fazer a nossa parte e fica esperando só a parte de Deus. E eu fico imaginando esse jogo e falei: Deus não vai fazer? E aí
gente fala assim, tu não vai fazer? Eu falo, tu não vai fazer? Mas tu tem que fazer primeiro? Não, mas eu estou esperando você fazer. E aí nada na nossa vida acontece. Sabe, irmãos, eu quero chegar aos 70 anos, 80 anos, com saúde para subir essas escadas. Diferente do Rogério, né? E o Rogério meio que dando uma puxada na perna ali, por causa da obra de ontem. Brincadeira, irmão, sei que a gente faz algumas coisas que a gente não está acostumado, abaixa e tudo. Mas eu quero chegar aos 70, 80 anos, com saúde para subir essas escadas. Para subir aqui na frente, pegar o microfone e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu cuidar da minha saúde, se eu cuidar do meu corpo, se eu me exercitar, se eu me alimentar bem e se eu me descansar. Sabe, irmãos, eu quero chegar aos 70, 80 anos com uma vida financeira estável, onde eu tenha condição de sustentar a minha vida, ajudar meus 2 filhos, a Giovana e o Lucas, que está por vir, os meus familiares e os meus amigos, e ajudar também na obra de Deus financeiramente. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu cuidar com responsabilidade da minha vida financeira. Se eu colocar o meu padrão de vida abaixo daquilo que eu recebo. Sabe, irmãos, eu quero chegar aos 70, 80 anos com uma família consolidada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Eu quero ter os 2 filhos bem criados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ensina os teus filhos o caminho do Senhor, que mesmo que eles cresçam, eles jamais se desviarão. Mas para isso eu preciso fazer a minha parte. Para isso eu preciso honrar a minha esposa, eu preciso honrar o meu casamento e eu preciso honrar Deus. Agora, depois dessa longa introdução, chegando na palavra da ministração de hoje, eu só vou conseguir fazer isso se eu entender o princípio da mordomia. E o primeiro impacto quando a gente escuta essa palavra, mordomia, é que coisa boa, né? Dá uma descansada. Não é esse tipo de mordomia que eu quero falar para vocês. Não é esse tipo de mordomia que a palavra de Deus quer nos trazer. Amém? A gente vê muito naqueles filmes antigos, onde as pessoas chegavam naqueles casões, assim, naqueles castelos, e eles eram recebidos por um governante, uma governanta, né, um mordomo, que recebia as pessoas, direcionava as pessoas até o quarto, cuidava dos recursos, cuidava da casa, cuidava dos funcionários, sabia tudo o que acontecia. Amém? Pode passar, João. Mordomia. Vou trazer 2 traduções para vocês. Me deu um negocinho aqui, eu nem... João, vou abusar de ti. Deixar isso até o laser aí no negócio. Vai ser meu assistente. Mordomia, do grego oikonomos. Oikos, casa, nomos, lei. Administrador ou governante da casa, no sentido de estabelecer princípios e valores que vão governar a sua casa. Do hebraico, machal, ter autoridade e domínio, governar e exercer o domínio. Ou seja, a mordomia é cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Né? É cuidar daquilo que não é meu, mas que me foi dado a responsabilidade de cuidar. Amém? Nós temos um exemplo na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Pode passar, João, por favor. Gênesis 39, 2, 4 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Amém? Então a gente tem um exemplo aqui que é José. Todo mundo aqui sabe a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e ele foi comprado por Potifar.
E Potifar, a palavra de Deus diz que ele via que o Senhor estava com José. E ele colocou sobre José a responsabilidade de cuidar de tudo que envolvia os seus recursos e a sua casa. Ou seja, administrar e gerenciar tudo. José foi um mordomo fiel. Então não basta ser só mordomo. A gente tem que ser mordomo fiel. Como você tem cuidado das coisas que Deus tem te dado? E a gente vai ver algumas coisas aqui mais para frente do que Deus tem colocado nas nossas mãos e como a gente tem feito. Mas fica uma pergunta para a gente refletir: o que a gente tem feito com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Será que eu tenho sido um mordomo bom e fiel? Ou nem mordomo eu tenho sido das coisas que Deus tem me dado? Pessoal, vou ficar tomando água toda hora aqui porque minha garganta ainda está... Estou me recuperando da garganta. Na minha opinião, pode passar aí, João. Na minha opinião, não tem como falar sobre o princípio da mordomia sem tocar na parábola dos talentos. E a palavra dos talentos está bem pequena aqui, mas eu vou ler para vocês, tá? Ela é bem grande. A parábola dos talentos, segundo escrito no Evangelho de Mateus 25, do 14 ao 29. Ela diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Repita comigo: confiou os seus bens. Confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Um cada, segundo a sua capacidade. Repita comigo: capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Repita comigo: ajustou contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Repita comigo: bom e fiel. Bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Os talentos são distribuídos a todos. A todos. Ou seja, você tem um talento. O talento do René pode ser diferente do Léo, diferente do outro Léo, diferente do Rian. Porque imagina se todo mundo tivesse um talento só igual. Não ia ter graça. Né? Então nós temos aptidões naturais que Deus nos deu. Eu vi uma história esses dias de um médico americano que ele é referência no ramo dele. Ele é muito reconhecido pelo sucesso na sua cirurgia. E a gente sabe aqui o quanto que uma pessoa tem que estudar para ser médico. São vários e vários anos. Imagina quantos anos não foi necessário para ele estudar para ser referência, então,
no ramo dele. Mas sabe qual que era o diferencial dele? A mão. Ele tem uma mão para cirurgia, que a gente fala, usa essa expressão, a mão cirúrgica, né? O corte é preciso, exato, ele não treme, ele não fica nervoso. Quanto que custou para ele comprar a mão dele? Quantos anos ele precisou estudar para ter aquela mão dele? A aptidão natural de Deus. A gente vê pessoas que têm facilidade para ministrar a palavra de Deus. A gente vê pessoas que têm facilidade para ganhar vidas para Deus. A gente vê pessoas que têm facilidade para consolidar as pessoas para Deus. Cada um tem a sua aptidão natural. E quando a gente fala talento, a gente não quer só dizer aqui talento de musical ou talento da mão. Envolve tudo. Envolve tudo. Questões naturais, pessoais, espirituais. Talento envolve tudo. Talvez você ainda não tenha descoberto o seu talento. Ou talvez você já descobriu, mas não desenvolveu ele. Então o nosso papel é primeiro descobrir o nosso talento. E segundo, falar para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer com esse talento, com essa aptidão natural que o Senhor tem? Amém? E a gente não recebe as mesmas habilidades e nem na mesma proporção. No versículo 21 ele diz assim, aqui, 17. A cada um segundo a sua própria capacidade. A gente aprende na palavra de Deus que Deus ele é amor, mas ele também é justiça, ele é justo. E se ele dá segundo a sua capacidade, ele é justo. Não seria justo se ele tivesse dado um talento para o servo que multiplicou em 5. Não é verdade? E não seria justo se ele tivesse dado 5 talentos para o servo que enterrou. Não seria justo. Então, quando Deus distribui os talentos conforme a sua capacidade, ele está sendo justo. E quem recebe menos talento, acha que está sendo injustiçado. Por que para o servo René, ele deu 5, para o servo Anderson, ele deu 2, e para o servo Felipe, ele deu 1. Eu sou menos que o René e que o Anderson? Não achei justo, não. Não vou fazer nada com esse talento que Deus me deu. Quantas vezes a gente não pensou assim, ou a gente não ouviu pessoas que pensaram dessa forma, não é verdade? Jesus ele elogia os 2 servos que multiplicaram os talentos, mas ele também tem uma palavra de repreensão para aquele que enterrou eles. Como você tem administrado os talentos que Deus lhe deu? Repita comigo, somos todos mordomos. Que essa frase fique impregnada na tua mente e no teu coração. Que nós somos todos mordomos daquilo que Deus nos deu. E tem uma regra muito interessante aqui nessa parábola dos talentos, que ela fala sobre a regra da promoção do reino. Né? Eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo, uma empresa americana, que ela tinha um programa de reconhecimento de talento muito legal. Você era avaliado a cada X tempo pelo seu chefe direto, pelo chefe das áreas que você tinha envolvimento, você era avaliado pelos seus colegas de trabalho e você recebia pontuação. Não era de 1 a 10, de 1 a 100, nada, era do A até o E, sendo o A a melhor nota e o E a pior nota. Somado com algum projeto que você entregasse, que trouxesse benefício para a empresa, você automaticamente era promovido. Se você tivesse 2 ou 3 avaliações máxima e fizesse um projeto bacana que trouxesse benefício financeiro ou de tempo ou operacional,
você automaticamente era promovido. E a gente vê essa regra de promoção do reino aqui na palavra de Deus. No versículo 21, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Qual que é a regra de promoção do reino? Ser fiel no... É a palavra de Deus que eu falo. Ele fala que se você é servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a regra de promoção do reino. E como você tem se comportado com o pouco que Deus te deu? Né? Eu gosto de gerar uma comparação aqui. Quando eu comecei a dirigir, aí meu pai, os primeiros dias, me acompanhava no carro. Eu ia dirigir, ele começava a dirigir, ia me mostrando mais ou menos os esquemas ali e tal. Aí depois eu começava a dirigir, ele ficava do meu lado. Aí depois ele deixava eu ir no mercado, na padaria, que era ali próximo. Aí depois ele já deixava eu ir para o shopping ou para a igreja. Aí depois eu já andava sozinho, um pouquinho mais ali ao redor da cidade. Depois eu viajava com ele do meu lado e depois viajava sozinho. Ou seja, ele foi vendo que eu era fiel, que eu era bom condutor. Ele foi me promovendo no sentido de cá. Então a regra de promoção do reino é ser fiel no pouco, e sobre muito ele te colocará. Mas muitas das vezes a gente quer pular um pouco, né? A gente já quer ir direto para muito. Mas é errado eu ter ambição de querer mais? Claro que não. Só que antes de ter ambição, eu preciso ter gratidão. E se você parar agora e fizer uma análise ao redor da tua vida, o que Deus tem colocado na sua vida, como que você tem reagido? Você tem sido grato com o que Deus tem te dado? Ou você é ingrato e quer mais? Não é assim que as coisas do reino de Deus funcionam. Ser fiel no pouco, que sobre muito ele te colocará. Amém? Pode passar para mim, João, fazendo favor. Ah, já está aí. Eu quero trazer bem rápido para vocês 3 princípios da parábola dos talentos, tá bem? Pode passar, Joãozinho. Primeiro princípio, propriedade. Repita comigo, propriedade. Pode passar, João. Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. A minha vida, eu estou na terra. A terra pertence a Deus. Logo, a minha vida pertence a Deus. Eu tenho um carro e uma casa. Meu carro e minha casa estão no mundo. Na terra. A terra pertence a quem? Logo, a minha casa e o meu carro são propriedades de Deus. Aí você vira para mim e fala assim: Felipe, a Constituição brasileira ela diz o seguinte, que se eu comprei, é meu. E é verdade. Mas a Constituição do Reino fala que você é só um mordomo daquilo que Deus te deu. E o que rege a minha vida, a sua vida e a nossa vida como cristão é, sobretudo, a Constituição do Reino. Se Deus é dono de tudo, eu sou dono de nada.
Se Deus é dono de tudo, eu não sou dono de nada. Amém? Faz sentido? Estão entendendo? Eu sou mordomo das coisas que Deus me deu na terra. A minha função é administrar e cuidar. Né? Então, a chave do sucesso da mordomia é reconhecer o senhorio de Deus, que Ele é dono de todas as coisas. Né? E o próximo passo é perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que Deus tem me dado? Deus, Ele te deu tempo. Ele te deu tempo. Nosso dia tem 24 horas. O que você tem feito? Como você tem administrado o teu tempo? Como que você tem usado o teu tempo? Deus, Ele me deu 2 filhos, né? A Giovana com 6 e o Luca, que vai vir ainda daqui a alguns meses. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. O que o Senhor quer com os meus filhos? Qual o plano e projeto que o Senhor tem para eles? Eu tenho uma ideia, mas o que o Senhor quer? Eu sou mordomo dos meus filhos aqui, sou mordomo de Deus para a vida dos meus filhos aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso ajudar os meus filhos para que o teu plano se cumpra na vida deles? Essa é a nossa função como mordomo. Né? Imagina o seguinte, imagina que o Anderson vai viajar e o Anderson fala assim: cara, tem como tomar conta da minha casa lá? Eu falei: não, Anderson, beleza, posso tomar. A casa é dele. Ele tem uma expectativa sobre o meu cuidado na casa dele. O que eu tenho que fazer? Fala: Anderson, faz o seguinte, o que eu preciso fazer lá? Ó, filho, tem como dar uma limpada aí na segunda-feira? Não tem. Na terça-feira dá uma verificada nas luzes ali, se está tudo funcionando. Se na quarta vez tem vazamento de água, e ele vai me passando instrução. Eu tenho que ser... Se eu aceitei a responsabilidade de cuidar da casa do Anderson, eu tenho que perguntar para o Anderson como o Anderson quer que eu cuide. Faz sentido? Assim são as coisas de Deus. É inteligente da nossa parte perguntar para Deus: Deus, tudo bem, você me deu isso, aquilo, o que o Senhor quer que eu faça? Que o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar. Amém? Segue aí, João, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós fomos comprados por um preço. Esse é o significado da redenção. Se a gente pegar aqui, até anotei, redenção é um conceito de resgate de uma propriedade. O significado de redenção é resgate de uma propriedade. E nós fomos resgatados por Deus. Ele pagou um preço. E a moeda não foi financeira, não. A moeda foi isso. Ele nos resgatou das trevas. Nós vivíamos prisioneiros. Nós vivíamos sobre a propriedade de Satanás. Ele tinha direito sobre a nossa vida. E Deus foi lá e nos redimiu. Ele pagou um preço que para nós era impagável. Mas Ele pagou para ter você de volta para Ele. E não tem como não tem como ignorar isso. Não tem como ignorar. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando as pessoas elas se afastam da presença de Deus, não é que elas perderam a fé. Eu acho que elas perderam a memória. Elas esqueceram do que Deus fez. Toda vez que eu tenho os meus lampejos assim, de falar: cara, tá difícil e tal, não sei o quê. Sabe o que eu lembro? Eu volto à memória. Como eu era. Como era a minha vida. E como Deus me transformou. Eu sempre falo no nosso grupo de vida lá e falo em algumas ministrações, é impossível você ter um encontro verdadeiro com Deus e continuar da mesma forma. Não tem como. Não tem como. Se você continua da mesma forma, do jeito que você troca, você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Pode passar, João. Segundo princípio,
Repita comigo. Contentamento. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8 diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxe para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. Quando você olha para a sua vida, qual que é o sentimento? É um sentimento de contentamento? Ou é um sentimento de insatisfação? Grande fonte de riqueza, de lucro. Contentamento. Senhor, eu tenho pouco. Contente. É a forma de você ter a fonte da riqueza, do lucro. Mas o meu carro está velho. Contentamento. Minha casa aqui está toda inacabada. Contentamento. Na teoria é fácil. No papel é fácil. Mas isso é um exercício diário. Contentamento é um exercício diário. Vamos trazer aqui no comparativo a parábola dos talentos. Tá? Nós tivemos 3 servos. Um que ganhou 5 e multiplicou mais 5, totalizando 10. Um que ganhou 2, multiplicou mais 2, totalizando 4. Tá? E um que ganhou 1, simplesmente escondeu esse. Você acha que seria possível o servo que recebeu 5 multiplicar por mais 5, totalizando 10, se ele não estivesse contente? Não. Não tem como. Eu nunca vi na minha vida profissional, quando eu trabalhava na empresa lá em São Paulo, que eram 100 pessoas no meu departamento, eu nunca vi um funcionário desmotivado ser promovido. Nunca vi. Nunca vi. Eu vi aquele cara que chegava cedo, saía por último, tinha que fazer uma coisa, ele fazia. Fazer hora extra, eu faço hora extra também. Final de semana, tem um projeto, eu estou junto. Esse cara eu vi sendo promovido, tendo a sua fonte de riqueza, sua fonte de lucro. Amém? Então a chave é gratidão. Essa é a chave. Amém? Então quer dizer que eu não posso almejar aquelas coisas, né, maiores, que nem eu falei antes, não. Antes de você ter ambição, você precisa ter gratidão. E muitas vezes a gente não é grato pelo que tem, né? Imagina assim, eu vou dar um exemplo aqui do meu irmão Anderson. O Anderson, ele se planejou, guardou dinheiro e ele vai trocar de carro, tá vendo? Aí ele vai trocar de carro amanhã. Guardou o dinheiro lá, tal, já deu o carro de entrada, mais um valor de dinheiro, vai financiar o restante. E ele vai na concessionária, né? Vai trocar por um... Fala uma marca aí. Vai trocar por um carro elétrico, vai trocar por um Piaget. Beleza, aí o Anderson chegou lá na concessionária, assinou os papéis, pegou um monte de boleto, saiu de carro novo, parou no primeiro semáforo, olhando o carro dele, contente, e de repente ele escuta um brrr. Falou, louco. Ele olha para o lado, tem uma Mercedes vermelha. Ele falou, nossa, se eu tivesse essa Mercedes vermelha. Ele acabou de ganhar um carro, acabou de comprar um carro novo, um carro que ele queria. Mas sabe qual é o problema na nossa vida, irmãos? A grama do vizinho sempre é mais verde. E se a gente for ver a questão, existe uma pirâmide de Maslow, que é
na economia que fala sobre necessidade. A gente vê que a necessidade do ser humano ela é infinita. A maioria dos seres humanos nunca estão satisfeitos com o que tem. Nunca estão gratos com o que tem. E sempre querem mais. Acabei de repetir aqui, falar de novo, não é errado. Não é errado querer conquistar mais. Mas a chave a gente acabou de perceber que a gente precisa ser grato por aquilo que Deus já nos deu. Independente se for pouco. Independente se for muito. Amém? Terceiro, João. Então, volta, por favor. Vai. Tem terceiro aqui. Ah, tá, desculpa. Terceiro, prestação de contas. A gente acabou de ver na parábola dos talentos que o Senhor, ele distribuiu conforme a sua capacidade de cada servo. E ele se ausentou por um tempo. E depois desse tempo passar, ele veio e prestou contas. Isso vai acontecer comigo e com você. O Senhor, ele te deu talento. O Senhor, ele te deu responsabilidade. Mas vai chegar um dia que ele vai voltar. Ele vai prestar contas daquilo que ele deixou sob sua responsabilidade. O que você tem feito com o ministério? Se ele voltasse hoje, se o Senhor voltasse hoje e prestasse conta com você, o que você tem feito com o ministério que Deus te deu? Aí tu vai virar para mim e falar assim, eu nem sei que ministério que eu estou fazendo. O que ele tem feito com as vidas, o que você tem feito com as vidas que ele tem te dado para te cuidar. Ô Senhor, mas eu não tenho nem tempo para cuidar da mim. Se ele voltasse hoje, qual que seria a prestação de contas? Quero te trazer uma palavra de esperança. Ele não voltou ainda. Mas ele também não vai demorar. Então, que você possa fazer uma reflexão da sua vida, do que você tem feito com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, sobre a sua responsabilidade. E se você não tem feito, se você não tem reagido como um mordomo bom e fiel, ainda há tempo. Porque ainda não voltou. Mas ele está bem próximo. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé. E pode passar, João, para a última. Eu quero terminar a ministração e a mensagem que Deus tem para a vida de vocês e para mim. Falando e lendo o que está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Deus te deu vidas para você cuidar. Deus te deu um ministério para você exercer. E se você estiver fazendo isso, pensando em agradar homens, eu tenho certeza absoluta que uma hora você vai cansar. Eu tenho certeza absoluta que uma hora você vai se frustrar. Mas se você ter na sua mente que o que você está fazendo só um minutinho, é para o Senhor e não para os homens. A recompensa ela vem
de Deus. Se você esperar a minha recompensa, se você esperar a recompensa do pastor, do Josué, uma hora nós vamos frustrar, as pessoas vão te frustrar. E tem uma frase que eu gosto bastante que ela diz assim, que a gratidão ela tem prazo de validade. Você faz algumas coisas por umas pessoas e as pessoas não são gratas. Isso é normal. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados no meio do caminho. E só um voltou para agradecer. E aí Jesus vira e fala assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Receberam a cura. Amém por isso. Mas não foram gratos. Sabe qual que é o recado de Deus para a minha vida e para a sua? Continue fazendo. Mesmo que um só seja grato. Porque tudo que a gente for fazer é para Deus. E eu queria, nesse momento, antes de terminar com uma oração, que você pudesse fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças. Enquanto o Renê toca o fundo musical ali, que você possa primeiro refletir, fazer uma autoavaliação da sua vida, do que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos. O que você tem feito com o seu corpo, o que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito com os seus recursos. Porque eu acredito que a razão de Deus nos abençoar é para que possamos abençoar outras pessoas. O que você tem feito com as vidas que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade? Você tem sido um servo bom e fiel? Você tem sido grato com o que Deus tem te dado? Mesmo que aos teus olhos seja pouco. Mas como que você tem se comportado? Que o Espírito Santo possa falar agora ao seu coração. Converse com Ele. Peça para Deus o que você precisa mudar. Peça para Deus o que você precisa fazer de diferente do que você tem feito. E que no dia de prestação de contas, na volta do Senhor, Ele possa olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Descanse, ou seja, usufruta do gozo do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos agradecer primeiramente por essa mensagem, Pai. Ô, Senhor, que o Espírito Santo possa ter feito, Senhor, e agido nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, Pai. Porque não podemos permanecer da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor não vem para nos melhorar, o Senhor vem para nos mudar, transformar, Senhor, renovar as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus, se tem alguém cansado aqui, Senhor, eu peço, Deus, que ele venha descansar em Ti, mesmo enfrentando tempestades, Senhor, que possamos aprender contigo, que descansou no barco, mediante aquelas tempestades, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. E que possamos, Senhor, ser mordomos, bom e fiel. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Muda, Senhor, comportamentos. Muda atitudes, Pai. Que possamos, Senhor, ter um coração grato. Um coração grato, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos, Pai, ser
fiel no pouco, porque temos a certeza que, sendo fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos colocará. E que esse muito, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo, glorioso e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Amém.